aí, pessoal, feliz ano novo! Estou muito, mega, ultra power empolgada porque Deus vai fazer esse ano nas nossas vidas. Esse ano vai ser só uma continuação de planos incríveis que Ele tem pra nós, sonhos incríveis que Ele tem pra nós. Então, vamos mergulhar a fundo nisso. Parando pra pensar sobre o ano que passou, eu fiquei refletindo muito nos 365 dias que compõem um ano. Existem dois tipos de tempo. E se a gente parar pra pensar, nós estamos sujeitos a esses dois tipos. Kairos e o Cronos. O Cronos é o de cronômetro, cronologia, que nós medimos pelo calendário, pelo tempo, pelo relógio. E o Kairos é o tempo oportuno, o tempo de Deus. Comecei a medir sobre esses dois tempos que andam junto e que estão nas nossas vidas o tempo todo. Vou começar esse ano contando o testemunho da minha família, um testemunho que mudou a história da minha família. Ele se passou exatamente no período de um ano, para mostrar e para vocês verem como Deus ele trabalha não só em um ano, mas em meses, em dias, em minutos, em segundos. Porque o que eu espero de 2017, que eu espero para nós, como eu falo com vocês, eu espero que em 2017 nós possamos ficar cada vez menos presos ao Cronos e mais ao Kairos. Render ao tempo de Deus, que é o tempo oportuno e o tempo divino para todas as coisas. Em julho de 1993, a minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha, a Gabriela. E o meu pai estava desempregado e a minha mãe também. Eles moravam no interior de São Paulo, na casa do meu avô. E o meu pai queria construir uma família, queria construir uma casa e precisava tentar sustentar a minha mãe e a minha irmã que ia nascer. Então ele resolveu pegar as coisas dele e ir para Goiânia, onde a família dele morava, para conseguir um emprego. Mas nessa época não conheciam Jesus. Mas eles acreditavam em Deus e confiavam que Deus poderia trabalhar e fazer alguma coisa. Quando meu pai estava em Goiânia, ele enviava algumas cartas para minha mãe, dizendo para ela esperar de que o melhor de Deus aconteceria. Mexendo em algumas coisas aqui em casa, eu achei alguns bilhetinhos. Vou chorar nesse vídeo, eu espero que vocês não se importem. Um dos bilhetes que ele deixou para minha mãe antes dele partir até, que eles estavam em uma lanchonete. Meu pai pega um guardanapo e escreve esses dois bilhetinhos para ela. Me espera na volta, amor. Estou indo sem você. Mesmo com essa dor, você tem meu coração. Se cuida. E ele põe a assinatura dele. Ele escreve esses bilhetes para minha mãe antes dele partir. E ele vai embora para Goiânia. E quando ele tava lá, ele escreve uma outra carta para minha mãe. A carta é essa aqui. Eu cheguei a postar nas minhas redes sociais. Não quis estar distante. O Senhor assim quis. Mas o reencontro é breve e isso é certo. Te amo, te amo. Não temas a justiça divina. Ela só nos faz crescer. E isso é lindo, maravilhoso quando se vê. Fica comigo, Rô, e eu estou com você sempre. Beijos, abraços, beijos de montão. Me liga. Depois que meu pai envia essa carta para minha mãe, ele não consegue nenhum emprego em Goiânia e ele se frustra com isso. A avó, que é na verdade a madrasta do meu pai, ela convida meu pai para ir na igreja. E meu pai tem um encontro com Jesus. E depois a minha mãe vai até Goiânia e os dois conhecem a Jesus lá. E eles começam a acreditar que mais ainda de que ele faria alguma coisa. O interessante de tudo isso é que mesmo sem eles conhecerem a Deus, mesmo sem eles saberem, meu pai confiou em Deus e ele diz que ele sabia que alguma coisa ia acontecer porque alguma coisa pulsava dentro dele. Jesus já estava trabalhando fazia muito tempo na minha família. Aí volta para São Paulo com a minha mãe ainda estava grávida da minha irmã e aparece um concurso público para ele fazer, mas eles não tinham dinheiro nenhum para tentar nada. Meu pai resolve pegar os livros que ele acha na rua, as bibliotecas públicas da cidade, aí era no interior, e ele passa horas, dias e noites estudando. Uma das histórias que a minha mãe me conta é que o meu pai, ele saía de madrugada e ele ia a pé de uma cidade a outra para conseguir um pouco dinheiro, para conseguir comprar alguma coisa, para conseguir agradar a minha mãe. Minha mãe ainda estava grávida nessa época, para trabalhar de garçom durante a noite. Depois voltava, passava o dia estudando, mal dormia e ele continuava. Ele presta o concurso, passam algumas semanas e sai o resultado de que ele tinha passado em 100. Em conta que depois que o resultado saiu, que meu pai tinha passado nesse concurso,
Ela se lembrou de uma palavra que eles receberam quando eles estavam lá em Goiânia. Um homem que nunca havia visto nem o meu pai nem minha mãe chegou pro meu pai e disse que ele trabalharia com caneta e papel na mão. E hoje esse é o trabalho do meu pai, ele trabalha fazendo isso. A minha mãe disse que quando ela lembrou aquilo, ela começou mais ainda a acreditar naquele Jesus que ela tinha aceitado na vida dela. Tudo de um ano, todas essas coisas aconteceram. Meu pai foi embora, minha irmã nasceu, meu pai voltou, minha mãe foi pra lá, passou um tempo com ele, não deu certo, eles voltaram de novo. Exatamente um ano depois, em julho de 1994, sai o resultado e meu pai passou nesse concurso público. Durante esse um ano, Deus trabalhou na vida dos meus pais de uma forma sobrenatural. E hoje a minha família é o que é por aquele ano que Deus trabalhou tanto na minha mãe quanto no meu pai. A minha mãe conta que não foi o ano mais fácil da vida dela, porque ela teve que ter uma fé sobrenatural. Mas se a minha família é estruturada da forma que é hoje, se nós temos o que nós temos hoje, foi porque durante aquele ano eles dobraram o joelho todos os dias e eles oravam acreditando de que Deus faria alguma coisa. Eles frequentavam uma igreja no interior e eles quando acabavam os cultos, a igreja fechava as portas e eles ficavam madrugadas e madrugadas orando. E o pastor, junto com os meus pais, eles oravam, porque eles acreditavam que realmente alguma coisa, alguma porta seria aberta e que alguma coisa aconteceria. Que eu contei esse testemunho para mostrar para vocês que durante um ano muita coisa pode acontecer. Deus pode cumprir uma promessa na sua vida ou Ele pode te preparar para que essa promessa seja cumprida também. A gente fica, cara, Deus tá demorando e não tá acontecendo, eu recebi essa promessa há tantos anos atrás, e por que não tá acontecendo? Dá pra pensar um minuto se você também agiu diante dessa promessa, porque meu pai recebe essa promessa, e ele volta pro interior de São Paulo, e ele começa a estudar da onde ninguém imaginava que ele fosse tirar os livros, que ele fosse começar a estudar. Às vezes a gente fala também que tá demorando, tá atrasado, Deus tá atrasado. Não, Deus não está atrasado, nós estamos no Cronos e ele no Kairos. Em 2 Pedro 3,9 fala que Deus não tarda em cumprir as suas promessas, mesmo que alguns achem que ele esteja atrasado. Então muitas vezes nós vamos achar que Deus está atrasado, mas na verdade ele não está. E em 2017 nós possamos quebrar esse pensamento de que Deus está atrasado conosco, porque ele nunca está, ele sempre está presente e ele já está trabalhando. Para pensar se ele não está te preparando para as promessas que ele tem para sua vida, se ele está te preparando para o seu destino. Todos os acontecimentos são acontecimentos para que você forje o seu caráter, forge quem você é e se prepare cada vez mais para chegar de frente com aquilo que ele quer te entregar. Escreve aqui embaixo o que você achou, conta pra mim o que tá acontecendo, o que você espera desse ano. Eu quero poder orar com vocês, conversar com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e feliz ano novo!